Oi, gente! Oi, oi. Esse é o nosso primeiro AmaCast, que é o podcast do Apagão. Eu sou a Evelyn Assi e para inaugurar com chave de ouro, eu trouxe aqui Voxines, tudo bom, gente? Prazer. o Vox, também é sacerdote do Apagão, e a gente vai aqui bater um papo, contar algumas histórias, tirar algumas dúvidas, enfim. A ideia aqui é fazer algo mais descontraído para que a gente se aproxime um pouco mais, troque um pouco mais de ideia, enfim. Experiências, nossa, umas loucuras aí que acontecem no mundo mágico e tudo bem, né? É sobre. Estamos aqui. Vox, conta pra gente como é que tu começou na magia, como é que tu descobriu, se tu sempre foi já do ramo, como é que aconteceu tudo? Bom, ganhei um brinde, né? Na loja, brincadeira. Foi assim que começou. Você é bruxa. Pronto, agora acabou. Não, mas assim, pra mim ocorreu de modo muito natural, mas eu cresci, né? Como a maioria da galera que tá dentro do meio mágico e bruxo. Eu cresci dentro de uma família que tinha, assim, suas personalidades diferentes ali em relação às religiões. Tinha pessoas que eram evangélicas, católicas, umbandistas. E a minha família, pelo qual eu cresci, de fato não era estruturada dentro de uma religião, então eu digo que tive o privilégio de ter essa liberdade, sabe? Ter essa liberdade de procurar ler sobre qualquer outra religião, qualquer outra coisa que fosse do meio. Mas, assim, por essa liberdade, eu também vivenciei muitas coisas diferentes, que não são do meio cristão. Por exemplo, a minha bisavó era parteira, eu já trabalhava, já com magia, eu já trabalhava, curanderia, né, como chamavam. Então, por conta dela, eu acabei sendo imerso dentro desse meio pagão, até por conta das rezas dela, de puxar, né, quando tinha alguma lesão, alguma dor, algum encosto, alguma coisa assim. Eu fui benzido pela minha avó, então eu nunca fui batizado, né? Quebrando, olho gordo. Tudo. Então, assim, eu nunca fui batizado numa igreja católica nem evangélica, até por conta da estrutura da minha família. A igreja realmente solicita, né, toda uma estrutura familiar, de casamento, etc., para que as crianças possam ser batizadas. E eu nunca fui. Nem a minha mãe, nem a minha avó, nem a minha bisa. Arrasou. Por conta que eu vim de uma geração e de uma família em que quase todas as mulheres eram solteiras. Então, eu cresci em meio a mulheres, né? E todas elas não são batizadas. Por exemplo, a minha avó, que faleceu recentemente, ela cresceu em meio indígena, né? Porque ela era indígena. Uhum. E por conta das tradições que ela trazia da família dela, eu acabei trazendo isso para mim, né? Acabei acarretando um monte de informações sobre ervas, plantas. Inclusive, quando eu era criança, é uma coisa que não sai da minha cabeça. Teve uma vez, minha avó tava passando mal. E daí, ela sempre fazia chá para mim, fazia alguma coisinha para que eu melhorasse. Uhum. E dessa vez eu queria fazer isso por ela, porque ela tava passando mal. Não sei o que foi que eu misturei dentro de um copinho. Aí eu misturei um monte de coisa, ervas, plantas que tinha em casa, e dei para ela. Falei, vó, toma, você vai ficar melhor. Toma essa gororoba. Toma essa gororoba. Corajosa foi ela que aceitou, né? Mas eu lembro até hoje que, tipo, nesse dia ela dormiu muito. Tipo, entrou quase em coma, brincadeira. Mas ela acabou melhorando, etc. E eu fiquei com aquele sentimento de, eu sei fazer também, Eu sou o porém, máximo. eu sou o máximo, gente. Eu sei fazer aqui um chá, um negócio assim de cura. Bruxa mirim. Porque era uma coisa que ela fazia muito comigo. E eu não fazia ideia, por enquanto eu ter, sei lá, uns 5, 6 anos, eu não fazia ideia de Olha. que isso era relacionado ao meio mágico. Mas eu achava aquilo super legal, porque ela fazia isso por mim, né? Ela curava a minha garganta, ela curava minhas doenças, ela orava Com aquele negócio que enrola no dedo. com o algodão na garganta, assim, ó. Fazendo Olha a assim. chamoca. Sim. E daí... Ficou feio isso. A bala. Não, mas assim, então eu não sabia exatamente que se tratava de um meio mágico, né, de bruxaria natural, não sabia, mas essa tradição, até mesmo por meio da cultura indígena, por parte da minha avó e da boa parte da minha família, por parte de mãe, isso foi sempre muito natural para mim, né? Eu fui crescendo um pouquinho mais e as pessoas foram me questionando sobre a minha religião, até por conta de vez em quando a gente ia em algumas igrejas, velório ou em algum momento especial. Agora batizar casamento. Esses momentos assim muito específicos, né? E só nesses momentos também.
E por conta da minha mãe acreditar em várias coisas, em reencarnação, acreditar em ervas, no poder da curanderia, acreditar nisso, naquilo, Aham. nos deuses, no Deus cristão e um monte de coisa, ela sempre me deu liberdade, pelo menos para isso, para que eu pudesse me entender e o que eu acreditava. E tudo que eu levava para ela em relação a isso que eu aprendi, sei lá, na internet, que eu conversava com alguém, ela aderia aquilo. Então eu sempre fui apaixonado por signo, né? Comprava aquelas revistinhas. E isso, assim, de modo como um todo, em resumo, eu cresci com com tradições mais naturais, né? Com cura natural. Não sabia que isso fazia parte do meio mágico e que isso era algum tipo de magia, mas em compensação, isso me deu muita liberdade, né? Para que eu pudesse entender mais sobre mim, o que eu acreditava. E foi aí que começou a saga na minha adolescência, de eu tentar entender em que religião eu me encaixava, ou se eu me encaixava em alguma, se eu não entendia. Eu gostava de algumas ficções desde criança, e daí, por meio de pesquisas na internet, aleatoriamente, eu descobri a Wicca, né? Descobri a Wicca, e na época eu até falava Wicca, porque eu pensava Quem nunca? eu pensava que a pronúncia era Wicca, né? Por causa do W lá, ou Vita, por causa Aham. do Dos dois italiano, seis, né? dos dois seis. E aí eu gostei, porque eu baixei umas fotos, achei aquelas fotos interessantes, aí vinha umas coisas escritas assim, falando simpatia, eu já não sabia qual era a diferença de simpatia, feitiço, mas aquilo foi me interessando de um modo que eu cheguei até a compartilhar com a minha mãe sobre, eu falei, olha, que legal, que da atividade, comecei a estudar mitologia. E tu tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Ah, uns 11 anos, 11, 12 anos, por aí. Porque o Vox, ele é Vox agora, né? Mas, para quem não sabe, o Augusto, que é a pessoa que está aqui, ele chegou no Amapagão, quando o Amapagão fazia ainda muitos encontros públicos, né? Tipo, um dos primeiros encontros que a gente fazia, ele já estava lá. E ele era muito pequenininho. Ele é um meninozinho ali no meio e tal, pequenininho, magrinho, cabelo cacheadinho. E Tentando me inserir ali no rolê. e ele super novinho, e ele, tipo, ele ia para os encontros, e aí. Acho que desde o primeiro encontro que ele foi, depois ele não parou mais de ir. Porque eu conheci por meio de uma publicação sobre meu time. Tu tinha o quê? Quantos anos? 15, eu acho, 16, sei lá. Algo assim. Ah, Acho que era, né? 16, 15, 16? eu não sei, não lembro. Não me lembro, mas eu tava no ensino médio. Eu lembro que eu estava no ensino médio. E aí ele foi indo para os encontros, e aí ele, ó, posso entrar no grupo e tal? Eu disse, não, tem que ser maior de idade e tal. E ele foi esperando, foi esperando. E quando ele fez 18 anos, no No dia outro do meu dia, aniversário. já tem 18 anos. No dia do meu aniversário, no dia seguinte, eu agora não tenho 18, né, galera? Posso entrar? E foi bem isso. Mas esse meu interesse permeou todo o meu período também da adolescência, né? Eu diria assim que dos meus 10 anos até o período que eu conheci vocês, que conheci o AMA como um todo, foi um momento de muita imersão para mim. Apesar do pouco acesso à internet, por conta da época, né? Pouco acesso à internet que eu tinha, até as redes sociais, etc. Eu fazia uso daquilo que eu encontrava, que a internet permitia que eu visualizasse, né? O que carregava na Lan House. Baixava, cansei de baixar, tipo, aqueles prints de blogs sobre bruxaria. Uhum. Nossa, eu baixava aquilo, estudava aqueles feitiços, não sei o que, eu não sabia fazer nada. Mas eu baixava aquilo, baixava foto, colocava como capa do meu telefone. Então, eu fiquei muito imerso nisso. Quando eu fui lá pelo período do meu ensino médio, daí veio o interesse de fato em ir para as cartas, né? Eu gostei de oráculos. Aí pronto, pra quê? Tinha muita cabana perto de casa, comprei meu primeiro tarô. Viciou. Daí eu comecei a estudar. Porque eu lembro que antes de eu começar até mesmo com tarô, eu olhava na internet assim, poxa, mas tarô eu não tenho, né? Deve ser algo muito difícil de conseguir, mas baralho tem. Baralho de cartas normal tem. Aí minha mãe falava assim, eu consigo jogar. E realmente ela tinha uma práticazinha assim, até mesmo instintiva, sabe? Uhum. Ela falava um monte Mas de é coisa. aquele baralho normal, convencional de Baralho jogar comum de de jogar. barra, Aham. coisa. Isso, aquele baralho comum que o pessoal chama até de cartomancia, né? Aham. E ela pegava, ela brincava assim, falando, isso, isso e aquilo. E como a minha mãe tem Bruxa. dons. Bruxona. Não, minha mãe sempre teve dons, assim, todas as mulheres da minha família apresentam algum tipo de dom para algum meio. Uhum. A minha mãe sempre foi muito
das plantas, né? Diria até dedo verde, né? Toda planta que ela pegasse, assim, pra cuidar, dava certo. Mas tem uma coisa que também é um clássico É dela, a Agroit. a Agruit, é os sonhos. Então, nem eu, nem o mundo inteiro conseguem esconder nada, assim, tipo, eu também sempre passo pela percepção, a não sei que ela finge que não está vendo, mas passa pelo mundo onírico, né? Tipo, ela tem muitas Ela visões, ela sonha sonha muito. Então, com várias vezes. que ela sonha com o que vocês estão escondendo, por exemplo. É, com o que está sendo escondido ou com o que vai acontecer. Aham. Tipo assim, isso de modo muito, como é que eu poderia falar? Simbólico, sabe? Em forma de símbolos, e ela interpreta aquilo sem precisar de livro nenhum. Então, ela sempre teve esse talento para isso, né? E daí, por conta desse instinto, essa intuição bacana, assim, ela falava das cartas, né? Aí, beleza, eu peguei essas cartas de cartomancia, assim, e comecei a tentar jogar, né? Aí eu pesquisei na internet, essa carta parece com essa daqui do tarô, então dá para eu anotar aqui, riscar no baralho qual a carta ela significa. Sei lá, essa parte daqui eu posso realmente riscar que faz parte do tarô e eu vou tentando jogar. Daí foi que eu consegui comprar o meu e pronto, fiquei obcecado. Aí passou-se uns anos e eu acabei descobrindo que existia realmente um grupo aqui em Macapá que falava sobre determinados assuntos, e inclusive eu fiquei muito chateado, porque literalmente eu inventei de descobrir o grupo alguns dias depois do ritual de Beltane. Se eu tivesse descoberto, sei lá, uma semana anterior, provavelmente eu teria participado de Beltane, que foi até o evento lá da chácara. Ah, Foi aquele eventão, assim, que vocês sim. fizeram. Acho que foi o aniversário de um ano, não, apagando. Uhum. E, tipo, eu tinha acabado, vocês tinham acabado de publicar, não demorou muito, eu resolvi pesquisar de novo na internet se tinha alguma coisa parecida e apareceu, assim. Aí eu, não é de Macapá. Mas muito Eu, provavelmente tu não teria ido, porque tu era de menor. Ah, é verdade, né? Beltane? A gente só deixou ir pra chácara maior de 5 Ai, anos. que ótimo. Então, pelo menos, mesma coisa, Menos uma raiva. menos uma raiva pra eu ter solteiro. Mas foi isso, assim. Em resumo, a minha vida sempre teve em volta do meio mágico. Eu sempre fui direcionado, muitas coisas não davam certo para que eu fosse batizado na igreja católica. Tanto quando eu era criança eu pensava em ser padre, eu sabia que em algum momento eu queria. Em algum momento eu achava muito bonito, desde quando eu era criança, a devoção a algo maior. Então eu achava muito legal isso, assim, poxa, a pessoa tá abdicando de muita coisa da vida dela para se destinar a algo extremamente específico que vai ajudar outras pessoas. Eu achava isso lindo. E por conta do meu convívio também com a minha Isa, né? Que era assim uma bruxona icônica. E eu sempre conto isso para as pessoas porque foi uma coisa que aconteceu e marcou, que as pessoas da família abafam, né? Mas que marcou foi literalmente, ela era tão da curanderia que o dia que ela faleceu, todas as plantas delas morreram também. No dia que ela morreu, de fato, porque ela passou por um processo de doença, etc. E quando ela faleceu, todas as plantas dela secaram. No dia seguinte, já não tinha mais uma assim que tivesse um pouquinho viva, sabe? Todas elas estavam já E por que tu caídas. falou que é a família abafa? Porque boa parte da família, porque ela é minha bisavó ela é minha bisavó por parte de pai. E boa parte da família, por parte de pai, é católica. E Aqueles católicos. católico fervoroso. Então, por conta dessa tradição, tipo, eles não gostavam muito de ser vinculados a essa imagem que ela tinha. Uhum. Tanto que quando a gente fala dela, ou falava dela, eles não gostavam de remeter a essas práticas dela, entendeu? As práticas de curanderia. Ah, ok, era parteira, mas só isso. Não tinha nada a ver com magia, não tinha nada a ver com nenhum tipo de feitiço. Tanto que a minha mãe teve, assim, ela foi a maior apoiadora do meu nascimento, né? Assim, se não fosse por ela, provavelmente minha mãe teria desistido da minha gestação, né? Da gestação que eu estava. Então, assim, ela apoiou muito, ela deu muito suporte para minha mãe. Quando eu nasci, ela foi a primeira a me benzer. Então, a família por parte de pai sempre renegou esse lado mais místico, sabe? Em contrapartida, minha família por parte de mãe, assim, sempre foi muito mais aberta. Minha avó, minha bisa, tudo do meio mágico, nem que fosse pelo meio das simpatias ou das magias ali, ela estava, entendeu? E até por conta da liberdade religiosa que a gente sempre teve. Mas sempre foi bem tranquilo em relação a isso. E eu tenho ela muito como um ícone, assim, pra mim, né? Uma referência muito grande pra mim. Porque ela tá até, se for procurar, por exemplo, no livro lá da biblioteca pública daqui, tem lá referências sobre ela. Porque ela foi uma das primeiras do estado, entendeu? Que foi tipo um ícone pra época, entendeu? Fez diferença na época. Aqui, É da época da Mãe Luzia?
É antes ou depois? É durante? Acredito que tenha sido depois. Qual é o período? Qual é o ano? Não Não sei. me lembro. Mas é nesse mesmo período desses marcos históricos, assim, nos anos 60, 50, eu acho. Uhum, Porque é muito tempo, né? Minha bisa era ribeirinha. Então, tipo uhum, assim, desde o interior até porque ela morava em Mazagão. Então, todo esse trajeto da família por parte de pai para cá, a galera de Belém também. Então, ela fez muita diferença no estado, né? Ela foi uma referência, assim, questão tanto de magia, feitiço, curanderia e ser parteira auxiliou muitas pessoas, né? Aqui. uhum. Então, eu tomo isso muito como um incentivo para mim, né? Tomo muito como um incentivo e que existe ali uma raiz. Eu costumo dizer que tem que vir de algum lugar, Não foi tem tão que de vir. graça, Não é assim, de né? graça, assim, do nada que você vai ser imerso ou aquilo vai te chamar a atenção. Dificilmente uma bruxa de hoje em dia não foi bruxa em outras encarnações, né? Ou não teve Uma um apreço, linhagem. uma linhagem, não teve um apreço por esse lado mais místico, assim. E comigo não foi diferente. E depois que eu conheci vocês, assim, tudo aflorou. Porque minha vida mudou completamente. Porque eu me senti realmente representado nesse momento, né? Apesar de eu não estar vinculado ao grupo fechado, para mim foi incrível, assim, eu saber que tinha pessoas que conversavam sobre as mesmas coisas que eu, né? E isso, assim, foi mágico. E a gente, quando a gente fala assim de estudar magia ou pesquisar, eu querer entender sobre e depois de fazer parte de um grupo, a gente sempre tem o antes, o durante e o depois, né? Uhum, Como é que é a tua visão, assim, tipo, como é que era o Augusto antes? E isso é em relação à visão sobre a magia, né? uhum, O antes, o durante, tá ali no teu, o durante, eu digo, do teu processo de dedicação, de estudo e preparação. uhum. E o depois, que agora, né, depois já é sacerdote e tal. Fala um pouquinho. Para mim, no início, antes, né, eu conheci um grupo que ainda estava ali imerso, eu gostava de magia, praticava algumas coisinhas, né? Minha mãe já tinha me ensinado, adorava pegar simpatia na internet, assim, fazer, colocar o carvãozinho atrás, sabe? Essas coisinhas, esses micro feitiços. Mas para mim, antes ainda, tudo era muito superficial e lúdico demais. Como é que eu posso explicar? Eu achava tudo muito numa proporção muito mágica. A visualização tem que ser extremamente real. O feitiço tem que acontecer aqueles efeitos cinematográficos, sabe? Aham. Ai, quando eu ouvir algum chamado, eu tenho que realmente ouvir uma voz, entendeu? Uma voz. Então, era tudo muito fantasioso, acho que essa é a palavra, né? Eu fantasiava demais e glamorizava demais a magia. Acho que todo Todo mundo, mundo né? começa por esse meio. É isso que chama atenção, né? Mas, em compensação, isso me levava a ter uma certa distorção sobre o que significava a religião, né? Não Uhum. só a magia, mas a religião que está imersa dentro desse mundo. Então, tudo para mim permeava, tipo, soava desse jeito. Magia está só relacionada a feitiço, a encantamento, simpatia, acabou. Só. É só a parte prática, a parte lúdica, a parte bonita. Quero conquistar alguma coisa, faço um feitiço. Quero afastar alguma coisa, faço um feitiço. E era basicamente isso. Essa romantização, né? Eu acho até que ela é importante no Uhum. processo, porque depois a gente acaba conseguindo separar o joio do trigo, né? Assim. Porque depois que a pessoa entra e ela descobre que a magia não é, ou a religião, sei lá, de repente, não é exatamente aquilo que ela fantasiava ser, Uhum. ou realmente é teu caminho e tu continua, ou Ou tu tu, se desilude, né? ou tu desilude Fala e tchau. tchau, Não não era o é que eu isso que eu queria. achava. Exatamente. Exatamente. Mas eu te botei, continua. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Pra mim foi assim. Fantasiava demais, mas até dentro do processo. Até antes, na verdade, do processo, houve uma desconstrução constante, porque antes de eu entrar dentro do processo consagratório, né, etc., de estudar de fato dentro a religião em si, esses encontros públicos me proporcionaram percepções extremamente diferentes.
e de pessoas com um tempo maior, né? Que pudessem me trazer um pouquinho mais de informação e falar, ó, é até aqui, galera, entendeu? Isso daqui é real, isso daqui tu tá brisando, isso daqui é delírio, a gente tá delirando e aqui é real, tu pode acontecer isso daqui, mas às vezes não, às vezes tu só tá brisando mesmo. Tipo aquela história do chamado da Deus, ai, não sei o quê. Sabe? Essa Acho fantasia. borboleta. Separar realmente questões físicas, né? De mágicas, nem tudo é ataque, nem tudo é encosto, nem tudo. Então, separar isso, assim, foi no período dos encontros presenciais. A gente conversava tanto que me dava estalos, assim. Várias vezes eu recebi uns cortes, tipo assim, em meia conversa mesmo, né? Ah, então ainda foi no antes. Não foi no antes ainda. No antes eu já recebi já uns estalos assim, aí, mano, você segue o facho, entendeu? Olha. Porque dentro do período que eu conheci vocês, eu sinto assim que logo no início, eu, para tentar me sentir pertencente, finalmente tinha pessoas que pudessem compartilhar comigo coisas que eu gostava. Mas para tentar me sentir pertencente, eu tentava, sei lá, entrar numa brisa extremamente fantasiosa para ver se era aquilo, entendeu? E daí, por conta das conversas, dos estalos, essas viradas, entendeu? De chave foram ocorrendo no decorrer do período, até mesmo para entender o que era religião, que eram esses assuntos que a gente debatia, até que ponto era magia, até que ponto não. E tudo isso foi muito importante, assim, para mim, até no antes. Só que foi em bem menor proporção, assim, só me ajudou, no antes me ajudou a sossegar um pouquinho de faixa, não falar, olha, você não é bruxão, tá? Você aprendeu uma simpatia a outra e você não é bruxão, você não entende da cagada que você pode acabar traindo pra ti. E isso foi só para amenizar um pouquinho, para falar, ok, estou aqui para aprender, entendeu? É porque rola muito também essa pressão, essa autopressão, né? De tu falar, poxa, eu encontrei pessoas agora que entendem. Poxa, eu queria entender também. Né? Eu queria também entender do assunto. Eu quero ter coisas para falar. Eu cansava de assistir vídeo aulas, coisas para tentar ter algum assunto e tentar entender um pouquinho mais e conversar, desmistificar as coisas, né? Tirar dúvida mesmo com O que é vocês. bacana é que essa é uma percepção tua, né? Tipo, porque, por exemplo, a galera entender, né? Não era a gente que chegava com ele e dizia assim, "Ei, tu não é o bruxão, né? Baixa tua bola e tal." Isso tipo, são coisas que na caminhada e com a experiência que a gente vai tendo. A gente mesmo vai se falando isso e percebendo, né? Isso. Eu acho que é a palavra que resume para mim o que é magia como um todo, que é o autoconhecimento. E foi nesse período, assim. E realmente não eram por parte das outras pessoas, ou mesmo dos sacerdotes, mas de mim mesmo, de perceber naquele momento que eu deveria apenas ouvir, né? E me propor a isso, nossa, desconstruiu muita coisa que estava na minha cabeça e também descartou logo de lado esse meu lado fantasioso, assim, né? De brisar, de, como é? Fala, brisar na maionese? Viajar na maionese. Viajar na maionese, assim. Eu viajava muito, né? Porque eu vim de uma adolescência toda fantasiosa, assim. Ai, eu gosto disso daqui, bruxaria. Ai, vou escrever A teu Pink nome. Wicca. É, Pink Wicca. E, pra mim, dentro do processo, a gente falou agora do antes, né? Daí eu entrei no processo. Tive que passar por algumas situações em que a relação com as outras pessoas também poderiam acabar interferindo dentro do meu processo. E meu, como a aluna falou, se autoconhecer, entender até um dia as relações, por exemplo. Haviam pessoas dentro do grupo que eu estava passando por um processo, que eu passei por um processo de afastamento pessoal, mas religioso, irmão, entendeu? Então, isso também me fez separar as coisas, me ajudou também a saber separar tudo. Separar o que são os atos, os ofícios, suas responsabilidades, questões pessoais que devem ser deixadas à parte, até mesmo para que você possa entender de fora tudo o que está acontecendo. Né? Seja uma amizade, um namoro, enfim, qualquer relação que seja externa às suas vivências religiosas, elas deveriam ser deixadas de lado. Então, no processo, eu aprendi isso.
E pra mim foi também uma porrada, assim, não foi um impacto tão grande porque o período que eu passei indo só em encontros públicos me ajudou bastante, né? E quando eu entrei, eu já tava já bem menos brisado, assim, bem menos viajado e consegui lidar de boas com as relações, com o fato da religião ser de um jeito, ter suas regras, ter essas separações de conduta, ter sua ética, né? Mas o que pegou foi o intuito, né? Foi alinhar-se com a energia, né? Estar disposto a se desconstruir, estar disposto, literalmente, a ir repensando e revendo tudo que você é e aquilo que você não quer mais ser e o que você espera ser. E isso me travou de um bom tempo, né? Porque tu já tinha tirado o romance, né? Então tu já estava enxergando como realmente as coisas são. Uhum. Porque, como a gente falou, eu acho que a magia ela se resume em autoconhecimento. E a gente acha que se conhecer é fácil. Porque, na verdade, quando a gente não se conhece, né? 100%. Uhum. E quando a gente começa esse processo de olhar pra gente, olhar pra dentro, saber como que a gente funciona, o que que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer, ou o que que dói. É. O que Aí, toca na ferida, né? Até que ponto vale a pena você abdicar de algumas coisas. Para tudo vão haver mudanças, né? E o processo de estudo em si é uma mudança, só que às vezes você não percebe quando ela vai ocorrendo na tua vida assim, bem... Aí bate logo no ponto-chave que você não queria mudar, que você não queria bater de frente. Por exemplo, logo no início, para mim, por conta de eu ter acabado de... Não que a idade é, seja referente às minhas vivências, tem correlação. Mas eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu tinha acabado de ir para a faculdade, ter vivências com outras pessoas, porque eu tive um ensino médio e um ensino fundamental muito preso, né? Escola, casa, escola, casa. Então tudo isso me limitou somente ao âmbito escolar e não às vivências sociais. Então quando eu me deparei com questões minhas que eram mal resolvidas, que eu não entendia também, aí eu pensei, isso tem a ver com o meu processo mágico, né? Isso tem a ver, isso vai ter interferência, porque, por exemplo, nos meus 18 anos, quando eu tinha acabado de entrar dentro da consagração, eu tinha um grande dilema, que era sobre a minha sexualidade. O que era exatamente, entendeu? Ou quem eu era. E imagina agora o processo de eu entender quem eu era e lidar com as resultantes e as consequências disso e ainda ter que passar por um processo mágico. entender que tudo isso era E necessário. entender que isso Entender e fazia. aceitar, né? Entender também que isso fazia parte do meu processo mágico, né? Porque quando você se propõe a realmente imergir dentro de si mesmo, você está disposto a encarar seus lados mais luminosos e os mais sombrios. Aqueles que tu tem medo de encarar. Então, apesar de eu ter tido uma família que sempre me deu oportunidade e espaço religioso em questões de afeto, em questões de sexualidade mesmo, eu venho de uma família um pouco mais rígida em relação a isso, né? Bem mais rígida, bem mais conservadora, apesar Por de um lado, ok, vai lá. a liberdade religiosa, ok. Você pode ser um bruxo lá de Hogwarts, o que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Mas você tem livre-arbítrio, hein? Mas, se a tua sexualidade, a tua vivência, o teu eu interfere na percepção que tem sobre a nossa família, isso vai ser um problema. Então, carregar esse peso me boicotou em muitos momentos. Porque ou eu dava vazão ao meu processo de autoconhecimento, né? Ou eu parava ele no momento onde eu poderia sair prejudicado. Porque imagina, beleza, tô aqui me consagrando, tô aqui estudando e aprendendo mais sobre mim, entendi a minha sexualidade, viver da minha verdade, quero entender a minha verdade e ser sincero, prezar a verdade. Mas eu não posso isso. Eu tenho essa limitação nesse ponto. Ah, mas no resto é de boa, mas eu tenho a limitação nesse ponto. Em algum momento isso vai pesar, né? E pesou muito, muito, porque aquilo me machucava demais. Porque
Ao mesmo tempo que eu tinha me entendido enquanto pessoa e a minha religião me abraçava, as pessoas do meu círculo religioso me abraçavam, eu não tinha uma família que podia me dar apoio nesse sentido, entendeu? Então, até que ponto ia? Só as pessoas da minha religião iam conhecer o meu eu de verdade? E aí vinha Isso foi um problema. conflito interno, né? Até onde vale a pena. Uhum. O que 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 eu eu tô vou, fazendo? o que que eu vou perder com isso? O que que eu vou ganhar com isso? Entendeu? Conversando com a minha família sobre eles entenderem o que eu estou fazendo ou o que eu sou, vai interferir na minha vivência com eles, no afeto que eles têm sobre mim. Isso vai interferir também se eu vou ter um lugar para dormir, se eu vou ter um lar ainda, né? Por que que isso interfere, né? Porque Que deveria ser. esse é o ponto. E esses conflitos internos me distanciaram daquilo que eu acreditava. Tanto que tu saiu do grupo. Eu saí do grupo. Literalmente foi assim, quando as coisas começaram a virar uma bola de neve enorme de problemas e coisas que eu escondia, eu estava vivendo uma verdade dentro da minha religião, das pessoas que conviviam comigo do círculo religioso. Mas eu era outra pessoa, tinha outra personalidade. Ele era o Agno nessa época. Tem isso ainda também. Ele chegou no apagão público, ele sendo Augusto. Sim, mano, E aí, você viu? Isso, e aí depois ele entrou pro grupo sendo Agno. O primeiro nome mágico. E aí teve todo esse rolê, ele saiu. E nisso foram 3 anos. Tu ficaste 3 anos Nesse ausente? processo. Não, Não, é 3 como anos. Agno. Tá, como Agno. Isso, eu passei uns 3 anos dentro desse processo e voltando, batendo sempre na mesma tecla, sem conseguir avançar por justamente ter ainda esses bloqueios dentro de mim. Então, sempre que chegava em algum momento de eu dar vazão ao meu eu e me entender, eu não conseguia avançar de fase, não conseguia avançar nos meus estudos, empacava e ficava dentro da minha bolha que eu estava conservado ali. Eu podia ser quem eu quisesse com meus amigos do meio artístico ou religioso, mas na minha família não. Então eram 3 personalidades diferentes, entendeu? Então, até que ponto isso está sendo uma verdade, né? E isso interferiu completamente na minha vivência mágica também. Porque se eu não vivo a minha verdade, se eu não sou sincero, ou se eu tenho que me dividir entre diferentes personas, alguma delas vai estar falha. Eu acredito assim, que alguma delas vai estar falha. E que em algum momento elas vão ter um choque. Vai haver um choque disso e vai vir um conflito de quem eu sou. Entendeu? Será que vale a pena mesmo eu falar sobre o que eu estou vivendo agora? Porque nem eu tenho certeza. Teve momentos que eu duvidei da minha sexualidade, de quem eu era, do que eu acreditava, da minha religião. Com medo, realmente. Com medo de ser expulso de casa, com medo das pessoas da minha religião, tipo, não me abraçar 100%, até porque na própria época, apesar de eu estar vivendo um processo mágico e estar sendo acompanhado magicamente, eu estava vivendo esse conflito de até pedir socorro. Não sabia como, porque eu sempre fui muito fechado. Então, o Augusto ali que entrou tímido, sem falar muito sobre si, sem saber compartilhar até um abraço, teve dificuldade dentro do processo de consagração de pedir ajuda. De pedir ajuda. Até por ter me acostumado e crescido com a ideia de que eu deveria dar conta do meu B.O. sozinho. Como eu não tinha certeza dele, Ser autossuficiente. eu tinha que ser autossuficiente. Só que isso me boicotou muito, porque isso me afastou das pessoas que eu amava, né, dentro da minha região. Me afastou até de dentro do processo, porque eu não conseguia mais me alinhar, as coisas não estavam mais funcionando. Eu não estava vivendo uma verdade. E isso me afastou. E daí eu passei o quê? 1 ano e pouco, quase 2 anos, não foi? Acho que foi quase 2 anos. Quase 2 anos distante. Que foi um período que, literalmente, eu não vivenciei nada do meio mágico, porque eu me ausentei de tudo. As coisas continuaram acontecendo, eu recebia sinais e coisas foram acontecendo magicamente. Não estava dando... Eu estava fingindo que eu não estava enxergando. Muitos processos de despedidas, de morte, de renascimento e de inícios e fins aconteceram na minha vida. E foi um caos, assim. Foi um caos. Quando eu decidi voltar, eu voltei, hein, galera? Olha só. Voltou às tríades. Voltei às tríades, renasci, a filha de Cristela. Agno morreu. Agno morreu.
E aí nasceu as tríades. Nasceu as tríades. Que nesse momento eu realmente vi como eu já passei por isso. Eu sei o que eu vou ter que encarar. Eu sei que eu vou encarar em algum Agora eu momento. vou. Agora eu vou. Calma, vai ser os processos, vai ser devagarzinho, mas pelo menos eu sei por onde eu passei, né? Eu sei por onde eu caminhei, sei aonde eu me machuquei dentro desse processo mágico de autoconhecimento. Então eu sabia que em algum momento eu ia bater de frente. Eu estava me preparando aos poucos para aquilo. E sabia que nessa consagração eu falei assim, vai ser nessa consagração que eu vou dar tudo de mim. Eu vou entregar 100% de mim. E a gente sabe que não é assim, né? As coisas vão... A vida vai mudando de um modo assim, muito louco. Ah, é, neném? Meu Deus, olha. Ah, tu acha que vai ser fácil? Tá bom, então, vamos ver. Quer E pagar eu a achando, porque eu já tinha passado por esse processo, né, consagratório, que eu ia me dar de boa, eu ia desviando assim dos caminhos, ia falando, ok, eu sei onde que eu parei e eu vou continuar. E não foi assim, né? A gente fala do processo consagratório, só para a galera entender, é o período da dedicação. É, dedicação. É o período que o neófito está estudando e conhecendo todo o caminho mágico e da religião em si, né? É uma imersão total para que você possa, em algum momento, se iniciar e estar vinculado de fato e efetivamente ser considerado wicano, né? Então, nesse processo, você ainda é neófito, está vivendo um monte de coisa ali para se entender enquanto pessoa e realmente... Coroinha. Coroinha, tá aprendendo. E, cara, mas foi muito louco, porque eu jurei que ia ser muito mais fácil. Eu falei, era essa. Que vai ser muito mais fácil. Eu sei aonde que foi, qual foi a pedra no meu sapato da última vez. Eu sei que eu vou bater de frente ali com as minhas questões familiares e de sexualidade e pessoais e de me entender. Mas foi muito além do que isso. E aí, do nada, Porque eu já tava em outro momento. o astrologia foi embora Do para nada. outro estado. Gente, que loucura, né? Eu mal entrei no processo, um monte de coisa começou a acontecer na minha vida e me direcionou a ir morar em outro estado. Eu morei quase 2 anos pra lá. Fui embora, mas ainda vinculado ao processo e estudando, sabendo que não ocorreria nenhuma finalização desse processo aí de dedicação à distância. Eu sabia que em algum momento ia pesar, né, a distância geográfica, mas eu fui com a certeza de que aquilo ia ser um alicerce para mim, ia ser meu porto seguro. Eu sabia que a minha consagração e o meu período de dedicação seria meu porto seguro em questões de estudo, imagem, etc. Mas muita coisa mudou, porque a minha vida literalmente virou de cabeça para baixo. Eu tornei aderir responsabilidades que eu nem fazia ideia que eu daria conta, entendeu? Fui atrás de objetivos e coisas que estavam adormecidas e foi aí que eu descobri a minha força. E amadureceu pra caramba. Muito. E eu nem percebi, na verdade. Foi dentro dessa caminhada. E o mais curioso é que antes mesmo de eu entrar, voltar como astríade, havia tido sinais e mensagens dos deuses para mim, falando sobre tudo o que aconteceu, mas eu não sabia o que ia ser nesse processo de dedicação. Então, falou sobre coisas que iriam acontecer. Esse babado eu não sabia. E eu não sabia. Foi de uma vivência com Jesus, o ancião. Ele falou um monte de coisa que eu Tu fez um processo de... Foi antes, foi até assim. Quando eu tava quando eu tinha entrado como águia, foi quase perto de eu sair. Foi perto de eu sair como águia. E eu havia recebido uma mensagem Mas tu fez... de que Tu fez um processo de meditação com ele, alguma coisa? Ou foi no rito? foi no rito. Foi quando ele canalizado passou essa mensagem pra mim. Ah, foi na... Nossa, não lembro. Não, Ele não falou- lembro, na verdade. Não, ele falou umas coisas pra mim sobre até o despedir-se, sobre pontos assim específicos que eu não sabia que fazia referência à minha saída e falou sobre pontos específicos que eu não sabia que seria referente à minha próxima vivência. Inclusive, no dia, nesse ritual específico, eu, num processo de scry, né, de visualização ali na bola de cristal, eu tive visualização e imagens, cenas que eu não estava entendendo na época, beleza, mas aquilo ficou guardado na minha cabeça.
depois, com mais tríade, e acontecendo toda essa mudança de cidade, eu indo para uma cidade, voltando e fazendo isso acontecer, e mudando de emprego, amadurecendo, tudo isso fez sentido depois. Tudo isso fez sentido depois. E já tinha sido mostrado para mim. Só que eu não sabia. Fiquei pateta. Mano, essa história, entendeu? Fernando já tinha mostrado para mim o que aconteceria uns meses depois. E já tinha mostrado para mim o que aconteceria anos depois. Nossa. Fazia Não ideia. vem legendado? É uma sinopse. Por quê? Uma Vai ser em sinopse. tal mês, vai ser em tal É. ano. E tudo fez sentido depois. Tudo fez sentido depois. E eu fiquei assim, caramba. E eu tive vários sinais também, até morando fora, eu tive sinais da agilidade, porque eu mantive meu contato, né, por conta das nossas atividades e estudos. Mas teve momentos que ali eu quase fui consumido pela minha depressão de novo, entendeu? Porque aí entra ali os processos de novo, entre o processo mágico, as questões pessoais, psicológicas, né? Neurodiversidade, emocional, como você lida com essas situações, se você está pronto ou não. Mas eu tive saltos de fé. E ocorreu até mesmo antes de eu voltar para a cidade, para minha cidade natal, para cá, para Macapá. Sinais também. Ouvir coisas que eu tinha tido sinais assim, dos deuses, sabe? Ouvi coisas, tive sonhos falando e eu senti alguma coisa ali no meu coração falava. E daí foi que dentro de todo esse processo que durou acho que uns 2 anos de alguma coisinha, né? Que foi o tempo basicamente que eu fiquei fora. Tudo começou a se intensificar. E o mais legal de pontuar aqui é que, literalmente, após eu ter tido uma vivência fora, eu precisei desse momento de Tu sair. eremita, né? A carta lá Aham. do tarô, lá do eremita, em que ele se distancia de tudo e tem ali a sapiência, né? A sabedoria distante para que possa retornar. Eu precisei desse afastamento. Foi nesse meu afastamento que eu me estabilizei enquanto pessoa, entendi os meus limites, entendi as minhas capacidades de conseguir, né, o que eu quisesse, magicamente ou não. Descobri meus limites enquanto pessoa, determinei e pus limites nas minhas relações pessoais, sejam elas amorosas ou familiares. Recuperou a tua autoconfiança, né? A minha autoconfiança, consegui de volta entender quem eu era e que eu estava disposto a ficar com isso. Foi nesse momento distante que eu consegui entender os limites das minhas relações com a minha mãe, com a minha avó, com a minha família e sobre como eles lidavam com o meu eu, né? E pus os limites ali. Eu falei, ok, essa é a minha verdade. Eu sou uma pessoa extremamente responsável por mim. E dentro da vivência até mesmo do sagrado masculino, eu tive muitas mensagens de Kernunos, que era meu Deus guia, que eu deveria agir com mais força, né? E que ele me daria força suficiente para que eu pudesse ser homem de verdade, né? E que... Ó, até arrepiei. E ele me ensinou isso. E quando eu entendi o que era essa força masculina e viver o sagrado masculino comigo, eu consegui me entender enquanto homem. Isso perpassando por qualquer limite que seja entre sexualidade, orientação, enfim, ser homem, né? Isso foi transformador para mim. Porque eu falei, um homem é dono de sua verdade e dono do seu caminho. E eu estou sendo isso. Eu estou vivendo isso. Então foi um momento assim transformador para mim. E mais legal também de se pontuar entre as minhas idas e vindas, né? Porque eu tava viajando para fora, mas, por exemplo, nas férias, eu vim aqui, vim aqui, falei com a galera, vim passar meu aniversário para cá para minha cidade. Eu senti as diferenças mágicas. A diferença, tipo, mágica em mim. Assim, o poder, eu me senti mais forte aqui. Eu falei, gente, como que tá sendo tão fácil a realização aqui de uma magia aqui, que eu não tava nem mais conseguindo construir lá para fora. Porque eu já não tava mais conectado com o ambiente em que eu estava. A natureza não falava mais comigo lá, entendeu? E aqui foi uma surpresa enorme assim para mim entender as diferenças mágicas e energéticas, sabe, como fluíam através de mim. Eu fiquei assim, pera, o que tá acontecendo?
E isso tudo fez muita diferença, assim, dentro do meu caminho, até para mim entender se era realmente o que eu queria. Foi um período decisivo, assim, se eu iria terminar o processo de dedicação ou não, né? E tudo corroborou, tudo se alinhou para que acontecesse, assim, de um modo incrível. Porque eu costumo comentar com as pessoas que aconteceu isso comigo, assim, eu passei meses negligenciando a possibilidade de vir para cá. Né? Com a possibilidade, tinha até dinheiro organizado para poder vir, passar um tempinho, me organizar emocionalmente, poder me centrar, realinhar as minhas relações pessoais com a minha família, que estava bem decadente. Mas eu negligenciei isso a todo custo, porque eu negava a possibilidade de regredir, né? Aham. De voltar atrás, de sentir que eu estava perdendo, que eu estava. Aí eu abri mão de tudo Eu pra abri ir pra longe, eu vou Aí voltar. agora eu vou voltar, que eu estou, tipo, perdendo tudo para retornar. Chegou um certo momento que eu comecei a sentir dentro de mim que eu deveria estar aqui. Comecei a sentir que eu deveria estar aqui. Eu não sabia por quê. Porque eu não queria estar aqui. Literalmente, eu não queria estar aqui na minha cidade natal, porque eu odiava o fato de pensar que as pessoas poderiam pensar que eu tinha sido um derrotado. Entendeu? Que eu tinha perdido tudo e tinha voltado. Ah, voltou derrotado, agora tá aqui. Então eu odiava pensar nessa possibilidade. Mas teve um momento que isso não fazia mais diferença na minha cabeça. Isso não era mais um ponto. E que eu sentia dentro do meu coração que eu deveria estar aqui. E eu não sabia o porquê. Vinha por sonhos, eu ouvia coisas, né? Sinais, tive sinais. E aconteceu que eu pude ter um momento com pessoas específicas da minha família antes que elas partissem. Literalmente, eu cheguei aqui na cidade, eu não sabia, eu até comentei contigo, né? Eu não sabia o porquê, mas eu queria vir. Aí eu até te perguntei se seria viável ou não. E aí eu decidi vir, gente. Larguei tudo, abri mão do meu apartamento, abri mão do meu trabalho, larguei tudo. Falei, ok, vou voltar. Não sei o que eu vou fazer lá. Não sei o que eu vou fazer lá, mas eu tenho que estar lá. E foi dito e certo. Eu cheguei, passou-se alguns meses, eu vivenciei o processo de doença da minha avó, da aproximação dela com minha mãe, com meus irmãos, etc. E até algumas coisas sendo curadas, até que ela faleceu. E eu estava aqui. E isso foi muito importante, assim, para mim. Não o fato dela ter falecido, claro, mas o fato de eu estar aqui para dar suporte para minha família e para eles me darem suporte. Por conta de eu estar só fora, isso poderia ter interferido muito, assim, na minha relação com a minha própria magia, ou com a minha relação com eles. Eu pude finalizar ciclos, até mesmo de perdão, sabe? De perdão, fazer mesmo a despedida. Isso foi muito importante para mim. E tudo foi se alinhando para que eu pudesse dar continuidade nos meus estudos. Não é para tanto que eu fiz alguns módulos de Reiki. Mal tinha terminado os módulos de Reiki, precisei muito dessa energia, porque minha avó tinha adoecido, né? E depois, posteriormente, meses depois dela ter falecido, eu tive um contato com ela em que ela me agradeceu pelo suporte energético que eu passei para ela. E quando eu estava na minha vivência ali de iniciação no terceiro nível do Reiki, ela veio até mim e me agradeceu, porque como ela estava em coma, eu estava aplicando constantemente Reiki nela, trabalhando magia de cura, né? E potencializando o máximo ali possível, mas ela já não podia mais falar. E ela veio nessa minha vivência da iniciação no terceiro nível do Reiki e me agradeceu. Falou, meu filho, esse é teu caminho. Nossa, aquilo foi assim, Vai lá, viado, vai lá. Continua. Aquilo ali aqueceu meu coração de uma forma, sabe? Ela me agradeceu por aquele momento e me trouxe aquela memória da infância que eu contei no início da nossa conversa aqui, de ter curado ela. Ela falou, tu sempre foi parecido com a tua bisavó. Ela falou, continua teu caminho. E aquilo, assim, foi um start. Falou, é isso? Eu tenho certeza. Mais do que nunca eu tenho certeza do que eu estou vivendo e do que eu estou me propondo aqui magicamente, sabe? Porque nesses momentos de perda, a gente até chega a desacreditar da nossa própria magia, né? Sim.
E pra mim foi difícil entender que também o meu auxílio dentro da cura dela, a cura pra ela era a morte, né? Isso é uma coisa difícil, às vezes, das pessoas aceitarem, né? Uhum. Às vezes eu vejo que tem gente que se prende tanto à ideia de que tu está curado, tu tá aqui, Bem, bem, com vivo. saúde, né? Sim. Alimentando só o ego das pessoas que estão. É. E às vezes as pessoas esquecem que às vezes a cura para outra pessoa é fazer a passagem. É desencarnar. É desencarnar. Né? A desencarnação, às vezes, para algumas pessoas é a cura. Pra mim, eu vivenciei também esse entendimento, né? E pra mim foi muito importante, foi essencial, assim. E isso só reforçou mais o meu vínculo com a magia, com a minha tradição, com o que eu queria. E o que seria meu sacerdócio, ou... E aí o Astríade morreu, A Astríade morreu, tá, galera? matou outro. E nasceu o Vox. Vox. De novo, aí, galera. E a gente ainda chama ele de Agno Vira e Mexe. Ainda se confundem ainda. Mas pra mim, esses ciclos de morte e renascimento, esses ciclos de transformação, me trouxeram esses novos nomes. A gente brinca assim, né? Por conta das mudanças de nomes, etc. Mas eu sabia que em algum momento ia ser a terceira mudança. Tipo assim, eu tenho comigo algumas questões numerológicas também. E daí essa mudança também de nome acarretou energias, etc. E isso fica para quem entrar na tradição. Alguns mistérios aí, algumas coisinhas que não podem ser faladas. Mas tudo isso, a gente pensa que é um processo fácil. Obrigado. A gente pensa que é um processo fácil, ou às vezes acha que é um processo muito difícil, ou fantasia demais, ou fantasia de menos, né? E qualquer uma dessas opções, tu desconstrói ela, né? No meio do teu caminho. E para cada pessoa vai ser um caminho, vai ser uma vivência, né? Tem coisas para mim que foi tranquilo, assim, dentro da minha passagem. Mas para outras pessoas aquilo foi uma barreira e aquilo também as afastou da tradição, né? As afastou do caminho mágico. E até mesmo do que prega. Prega não, prega é uma palavra tão cristã, mas do que preza, né? Do que preza a nossa religião, né? Do que a gente acredita. E fala assim pra ti agora, depois do Agno, depois do Astríade, sendo Vox, viciado, que usa o Black já, porque é maravilhoso. O lookinho Black, né, gente? Todo mundo almeja. Olhando assim todo o teu caminho até aqui e pensando no que tu tem pela frente, o que é o sacerdócio? Pra mim, é o encontro com sua essência. Pra mim, é o real reencontro. Você, no teu caminho, você vai se despindo, né? Você vai se despindo de coisas, de pensamentos, de vivências. É por isso que a gente dança pelado. Bem bruxas assim ao meu estado, galera. Meu Deus, é muito bom. Mas, pra mim, é o reencontro. É o reencontro com a deusa, sabe? É o reencontro com você mesmo. É o reencontro com a tua essência. O sacerdócio, pra mim, é quando você entende em si a possibilidade de mudar o mundo. Ou mesmo de utilizar de si para proclamação da palavra dos deuses, sabe? Dos teus ancestrais. É quando tu resgata o teu eu lá de trás e se limpa para que você possa auxiliar no caminho de outras pessoas. Muito bom. A gente lê muito e a gente ouve muitas pessoas falar, né, que quando a gente está no processo e a gente passa pelo sacerdócio e tal, a gente é a voz da deusa, né? A gente é como se a gente virasse um canal, né, por onde a gente vai, que eles possam agir, possam falar, enfim. Tu sentiu, já teve um momento em que algo que tu fez e que tu disse assim, caralho, velho, que não sou eu. É a Deus agindo, é o Deus mandando. Não fui eu, porque eu, em plena consciência, não teria feito isso. Por mensagem, tipo assim, de pessoas terem chegado a mim, é incrível. É real e incrível, assim. Dá pra contar? O quanto acontece. Sim.
momentos em que... Eu acho que eu já até comentei. Foi até na nossa vivência do tarô que me veio mensagens, assim, coisas. Naturalmente a gente joga com intuição, né, ali no tarô e vai fluindo, vai fluindo. Mas depois da iniciação, no início do sacerdócio, a busca pelo meu auxílio tipo, se expandiu. Parece que tu vira um imã para que as pessoas te procurem para ajuda. Isso não só questão mágica, de fazer feitiço, etc., mas de uma palavra. De falar, amigo, eu preciso de ajuda. As pessoas enxergarem em ti um potencial para, pelo menos, ouvi-las. Né? E isso, para mim, assim, não tem... A gente vira um abraço, né? A gente vira um abraço, a gente vira o consolo, a gente vira a palavra que pode auxiliar, sabe? Que pode salvar, que pode ajudar. E a gente sabe que isso não é a gente, não é nosso ego agindo, falando assim, eu vou te ajudar. Não, não é isso. Mas é porque a gente não sai A procurando. gente não sai procurando, mas é os deuses que sabem que você vai ser um bom porta-voz das suas palavras. E já aconteceu comigo, Deus está fazendo leitura, e o momento de leitura ter vindo uma mensagem, tipo, para determinadas pessoas. Que eu sabia que não tinha só a ver com o tarô, que não tinha só a ver com a mensagem do tarô, mas algo que deveria ser falado. E aquilo tocou profundamente. Recentemente, inclusive, eu estava conversando com um amigo e foi desenrolando uma conversa assim e chegou num ponto tão íntimo da pessoa, tão íntimo que ela não havia me contado, né? Ela ficou assim, pera, mas eu não tinha te contado isso. E não foi por tarô. Não foi por tarô, não foi por oráculo nenhum. Literalmente, alguma coisa veio comigo, uma fofoca veio aqui e me fez soltar um comentário, uma frase. Eu conversei sobre algo, estruturei, falei sobre uma questão que tocou no íntimo da pessoa. E a pessoa me agradeceu por ter falado, mas ela ficou assim, pera, eu não tinha falado isso pra ti, sabe? Nossa, tu tocou agora aqui na ferida que ninguém sabe. E isso é o sacerdócio. E é muito louco quando você se vê falando em nome deles, né? Sendo um canal para eles. E é lindo, porque para mim é extremamente assim, bonito, porque é uma conexão, né? É uma conexão ali direta de uma coisa que você precisava ouvir. E que é realmente a Deus agindo, é o Deus agindo. E é um download rápido. É um download rápido, é um negócio assim, o cara já manda. Mas é muito louco, porque em sã consciência você não falaria e não tocaria num assunto, num determinado assunto. E você vai lá, toca nesse assunto, resolve ele ou fala, discorre sobre ele, sem mesmo ter informações prévias sobre aquilo, ou sobre a pessoa. E é nesse momento que eu percebo a voz dos deuses falando assim por mim, sabe? É dentro desses momentos mais íntimos. E aconteceu agora, você falou sobre isso agora, aconteceu inclusive, em casa, com a minha mãe. Acho que eu ainda não tinha comentado contigo, mas aconteceu com a minha mãe. Babado novo. Babado novo, bora lá, aproveitar e contar logo. A gente já conta já ao vivo. Já conta já em vídeo. Foi assim. Eu tava um tempo sem ir na casa da minha mãe, porque eu não moro mais com ela, né? Tô aqui na mesma cidade, mas não convivo mais com ela. Isso acho que foi mês passado até. E aí ela tá passando por todo aquele processo do luto, né? O falecimento da minha avó, da mãe dela. E ela tava entrando num processo depressivo, ansioso, etc. E a gente tava conversando por internet mesmo. Um momento aleatório, assim, eu tinha um monte de coisa pra fazer. Eu deixei tudo que eu tinha pra fazer. Eu falei, eu preciso ir na casa da minha mãe. Eu preciso ir na Do casa... nada. Do nada. Do nada, literalmente, assim. Eu tinha todos os dias pra ir e tinha um monte de coisa pra fazer naquele dia. E tinha até um evento pra ir com meu namorado. Mas naquele dia eu falei assim, eu preciso ir lá na casa da minha mãe. E quando eu tava arrumando a minha bolsa, eu olhei assim, só puxei meu tarô, aleatoriamente. E coloquei dentro da bolsa. Tu tem costume de andar com tarô? Não. Não tenho costume de andar com tarô. E no dia, literalmente, só fiz isso aqui. Pra que eu ia botar dentro da minha mochila? Aí peguei, beleza, joguei ele dentro da minha bolsa, sem pretensão nenhuma. Não falei pra ninguém, porque literalmente quando eu chego lá, eu jogo minha bolsa,
canto, só fiquei conversando lá com eles. E daí, quando eu cheguei lá com a minha mãe, a gente começou a conversar. E, tipo, ela tava me contando umas coisas assim. Eu tava organizando minha bolsa. Aí eu puxei assim o hotel e eu falei: Você sente uma jogada, mãe? Deixa eu fazer uma jogada pra ti. E daí eu comecei a fazer uma jogada pra mamãe, sabe? E a gente tava conversando sobre lá uma situação X, que era de venda, porque ela já tava já querendo resolver algumas questões de lá da casa, né? Mudar de estado, taranã, fazer um monte de coisa. E daí nessa leitura saíram muitas coisas que eu não sabia. E eu particularmente não sabia. Mas veio na leitura e eu fui falando. E daí teve um momento da leitura que eu parei de mexer no tarô e simplesmente comecei a falar. Comecei a falar. E o que mais me tocou desse momento foi que depois que eu terminei de falar, conversar com ela e falar um monte de coisa assim que eu nem sabia o que estava acontecendo, mas eu estava falando, tipo, tava saindo direto, sabe? Nem tava racionalizando direito com o que eu tava falando e tava indo. Eu tava falando, falando, falando. E ela só me olhava assim, sabe? E quando terminou, que a gente terminou de conversar, ela falou, ela me agradeceu. Ela falou, muito obrigado, filho, por essa conversa. Eu vou até cancelar tal coisa que eu ia fazer agora. Tinha uma questão muito importante que ela iria resolver nesse dia, que poderia dar uma cagada enorme. E ela acabou desistindo por conta dessa nossa conversa. Aí você pensa, que louco. No dia que, no dia que eu decido ir lá, eu impeço de acontecer um problema. E por conta dessas mensagens, dessas coisas que foram faladas para ela, ela me abraçou e me agradeceu. Ela falou, filho, muito obrigado por essa conversa que a gente teve. E eu nunca esperei isso da minha mãe. Tipo, eu nunca esperei ter esse momento dela me agradecer por alguma coisa, sabe? Olha. E isso foi, assim, mágico, foi transformador, porque e já não era o meu eu ali falando, tipo, poxa, minha mãe tá me agradecendo. Eu sabia que aquelas informações que tinham sido passadas para ela tinha vindo de algum lugar. Acho que obrigada, meu filho. Né? É, né? Agradece a Deus, ó. Mas isso foi um momento muito importante assim, pra mim, sabe? Que eu sabia, como a gente tava falando agora, eu sabia que não era eu falando, entendeu? Que eu teria racionalizado um pouquinho mais o que eu iria falar, ou não teria falado, simplesmente, porque a gente nunca teve uma abertura tão grande assim, de tocar em pontos específicos na vida do outro, né? Entre eu e minha mãe. Até por conta da nossa relação, assim. Mas esse momento foi assim, mágico. Foi mágico. Decisivo pra melhora mesmo da nossa relação, sabe? E é incrível como isso aconteceu. É bacana quando a gente fala assim, eu virei um canal e os deuses falam, mandam mensagens e a gente transmite e tal, mas não é sempre que é assim. Nem sempre foi assim. A gente precisou se reconstruir, passar por uma porrada de coisas para que a gente primeiro ficasse bem, né? E aí é que eu gosto de falar sempre, por exemplo, aquela metáfora da máscara do avião, né? Então, tipo, primeiro, a aeromoça sempre fala, sempre, né? Máscara de despressurização vai cair, você primeiro coloca em você, para depois você colocar no outro. Então, isso é Nossa, é um exemplo perfeito para tudo, né? É para tudo na vida. Porque aí tu primeiro cuida de você. Você primeiro se resolve, você primeiro se cura, você primeiro exclui, mata qualquer coisa que não faça bem para você, que seja nocivo, para que você possa dizer assim, agora eu tô bem, agora eu vou caminhar, vou continuar o meu processo. E aí tu passa pelo processo de iniciação, que é uma outra morte, uma outra vida, literalmente. E aí, quando a gente se vê nessas situações, por exemplo, do nada, sem saber, sem racionalizar, passando uma informação tão importante para alguém que é muito importante, a tua mãe, e tu para assim, caralho, fui eu que falei isso. Aí tu vê assim, eu tô bem. Eu também. Tá indo, tá fluindo. Eu tô bem. Porque foi muitas conversas antes, né? Anteriores dos deuses pra gente, pra que ocorra da gente pros outros, né? É muito deles pra gente, da gente pra eles. E da gente pra eles. E da gente pra eles. Eles pra gente. Da gente pros outros e dos outros pra eles. Mas é verdade. Quando a gente se percebe desses momentos. E às vezes até é difícil entender esses momentos, né? Somente agora, por exemplo. É há pouco tempo que eu passei pelo processo, né, de iniciação, que estou tendo as minhas primeiras
vivências enquanto sacerdote, envolto dessa energia que é totalmente diferente, né? E isso é transformador. Como tu falou, realmente estou bem, eu tô caminhando aqui pro rolê. Eu tô bem. Tá fluindo, tá fluindo. Olha que coisa bacana, né? Tô falando algo que eu não pensaria, que eu não falaria, que não passou pela minha cabeça, de algo que eu não sabia, só saiu pela minha boca, eu falei do nada. Eu tô bem. Tô bem. Tá fluindo de bom, então tá tudo na paz, galera. Deles pra vocês e de vocês pra gente. Mas, muito louco, assim. Eu fico besta às vezes com essas coisas que Eu estão fico. acontecendo também. Eu fico perto, sabe? Eu fico super. Você é doido, né? Às vezes a gente tem encontros, né? Ou, por exemplo, quando a gente teve agora a chave de Hecate, que foi Uhum. um encontro público que a gente fez aqui no templo. Muito legal, galera. Muito bom, muito bom. E depois que todo mundo foi embora, assim, que a gente parou, sentou e olhou para tudo, assim, né? O altar, as coisas, as cadeiras e tal, e passa um teaser, né? Uhum. Do que aconteceu. Caralho, é muito doido. Te pensa assim, que bom que a gente viveu para ver essas coisas, né? Porque são coisas que se a gente comenta com pessoas comuns, aspas, entre aspas, as pessoas vão olhar e vão dizer, tá legal. Ou outras não vão acreditar, Uhum. né? Mas que bom que a gente pôde viver para vivenciar esses momentos. Incrível. E a transformação da tradição também, né? A transformação como um todo das pessoas que foram, por exemplo, as que já vieram, as que saíram, as que entraram, saíram, voltaram, né? E coisas que antes não era, que talvez não fosse possível de ser realizado enquanto grupo e hoje em dia é, Sim. né? E isso assim é grandioso, é incrível, porque é transformador tanto para a tradição quanto para aqueles que fazem parte dela. Não, e a gente parou assim, caramba, a gente tá completando 10 anos. 10 anos, tipo, não são 10 dias, né? E por mais que a gente não apareça constantemente na internet ou nas redes sociais, a gente está sempre em movimento. A gente está sempre fazendo alguma coisa, seja sozinho, seja em grupo, seja em dupla, seja alguma coisa. E passa uma história assim na cabeça, desde o comecinho, um grupinho ali de 4, 6 pessoas, e os eventos que foram grandes e muitas pessoas. Até a gente chegar onde chegou hoje, na nossa estrutura, né, na nossa maturidade, e quando eu digo a nossa maturidade, é a nossa maturidade enquanto grupo mesmo, enquanto tradição e não enquanto pessoa. E também, né? Também. E a estrutura também, né? Muito. A estrutura também. Os focos, né? Por exemplo, até mesmo o que a tradição almeja, o que busca, as pessoas pelas quais vão sendo agregadas ao grupo, né? Que tipo de pessoa chega hoje em dia, até onde estamos disponíveis publicamente, né? Até onde, quais são os limites dessas relações que tem das pessoas de círculo externo para o grupo fechado, né? Uhum. Tudo isso dentro dos mistérios. Esse mistério da fé. Mas é gratificante chegar nesse momento, assim, e eu fico de verdade muito feliz e muito honrado, porque, como tu falou, eu cheguei antes do meu 18, e cheguei bem assim, adolescente, bem vibe, sabe, do grupo. E ver que eu pude crescer dentro dele, vocês acompanharem esse meu crescimento, né, dentro do grupo. Então. Acompanhar esse meu crescimento dentro do grupo, para mim, é grandioso, porque literalmente a tradição é a minha família. É a família que me acolheu, é a que eu faço parte e que me viu crescer. Hoje em dia eu já não me imagino, não imagino. Porque mesmo nas 2 vezes que tu te distanciou, a gente continuou perto. Sim, o A gente contato. não perdeu contato, não foi, tipo, não foi briga, não foi nada, não.
foi o teu processo. Sim. E Eu todo precisei momento a daquele gente momento. entendia isso, né? Todo momento a gente conversava e sempre no tempo certo. E se não fosse por esse meu momento de retirada também, né? De estou aqui sem. Estou aqui só vivendo aqui meu rolê sem nenhuma interferência em nenhum processo mágico, assim. Nenhum, né, acontecendo. A gente jura que não Todos tá rolando ali. Todos rolando. Eu jurando que não tava acontecendo nenhum. A ordem e o caos na porrada. Né? A minha cabeça em conflito, a magia, o véu, assim. Uma Você loucura. tá bem? Então, tô. O olho tremendo, assim. Mas esse meu distanciamento foi extremamente importante, né, pra mim. Pra que eu pudesse retornar como a Fênix. Voltar com a Fênix, assim, bem strong. Mas isso me edificou enquanto pessoa e me fez entender melhor o porquê que eu estava no processo de consagração, o porquê que eu estava estudando, o porquê que eu queria ser sacerdote. Porque, assim, Por que tu queria ser sacerdote? Conte. no início, Agno. Pra vestir preto? Oi? Aí eu era, gente. Já No tipo, início, Agno queria poder, só poder. E só queria ter título. Pra mim, no início, era um rótulo. é o rótulo. O rótulo e entender até onde vai. Queria ter prática, eu queria ter prática mágica. Isso eu podia fazer claramente sem estar dentro do grupo ou de um estudo, né? Previamente estruturado. Mas eu queria ter o título, claro, queria ter o título. Achava extremamente magnífico poder falar: sou sacerdote, fiz a formação, sou mago, Terminei o cursinho. terminei o cursinho, sei fazer feitiço. Era mais por questão de ter prática mágica. Ter prática mágica. Eu queria ter prática mágica, poder falar assim: eu sei fazer magia disso, sei fazer magia daquilo, taraná, e todos esses cursinhos me agregam como. E agora eu sou sacerdote. Todo o combo desses grupinhos aqui de práticas me transforma em sacerdote. E a gente sabe que não é assim. Porque uma pessoa que é extremamente boa ali em magia, não necessariamente ela tem uma estrutura, discernimento, até mesmo ética, para tornar-se sacerdote. Não, Né? e isso é algo que é muito visível, né? Porque as pessoas vão já, olha ali, o sacerdote não é um apagão. Nossa, olha o comportamento dele. Então, Uhum. tipo, então é isso que é um sacerdote. Isso que é um sacerdote? Né? Então, Uhum. tipo, a gente vê muito, por exemplo, dentro das religiões cristãs, por exemplo, eu odiava ir para a igreja, Uhum. ficar lá trocentas horas olhando para o padre me dar sermões. Falar o quanto você era pecador. E ele passava o final de semana, tipo, tomando cachaça e mexendo com mulher ou sei lá o que na casa de uma mulher que morava na rua de casa. Meu Deus. E a gente passava lá pela frente, criança, sabe? E eu olhava, tipo, Esse é o padre? então, eu vou ter que ouvir sermão dele, sendo que coisas que ele não faz. Uhum. Então, tipo, começa por aí. Começa da gente, né? Pra poder Começa, cobrar alguma coisa, falar alguma exatamente. coisa. E até mesmo pra poder me entender, me sentir alocado em algum lugar, sabe? Eu queria muito me sentir pertencente a algo. Muito. Então, essa minha necessidade de pertencimento tá desfocada ali. Não, tá não. Não? Não. Ah, tá. Essa minha necessidade de pertencimento, ela foi o maior foco da minha primeira entrada. Necessidade de pertencimento, adquirir habilidades mágicas, né? Atrair para mim segurança mágica, ter para mim segurança mágica, vestir preto, entendeu? Ser um bruxão chato, assim, tipo, ai, eu tenho túnica preta. Tiara. Uma tiarinha, assim, uma coisa mais, uma varinha, um atame, um caldeirão bonito, entendeu? Essa parte mais estética e glamurosa de dentro da magia. E aí, de repente, tu entra e tu te vê, tipo, levando porrada, né? E daí eu entro e percebo que não é só isso. Não é só isso. Quando eu digo levando porrada, gente... Não é física, tá? Então... É corrida isso daí. Não é porrada física. É porrada dos teus próprios demônios, né? Dos teus próprios medos. Da tua sombra. É tu encarar a tua Porque o sombra. processo de reconstrução... Dói. autoconhecimento, Não vai ser fácil. Não vai ser É fácil. muito difícil. Quem disser que
que qualquer É simples. qualquer vivência de autoconhecimento, ela é tranquila. Ou tu não viveu como realmente tu deveria ter vivido. Ou tá escondendo muito bem alguma coisa. Exatamente, o papo não tá normal. Porque, tipo, o que eu tinha te falado dentro do meu processo. Até tal momento eu tava perfeitamente vivendo a minha boa vida mágica lindamente. Mas para viver a minha boa vida mágica lindamente, eu precisava fingir algumas coisas. Fingir que algumas coisas na minha vida não aconteciam. E não bater de frente com isso me impedia em trocentas outras coisas. Né? Porque se tu não batia de frente lá, tu não vivia plenamente aqui. Sim. Não vai lançar. Nem comigo mesmo, né? E se tu vivesse plenamente aqui, tu teria que bater de frente lá. Aí, o que tu faz? E eu vejo isso aplicado até dentro da magia, por exemplo. Se eu vivo numa constante de mentira, falar que vou para um lugar e não tô indo para aquele lugar, falar que não sou gay e ser gay, entendeu? Fingir uma coisa que eu não sou, fingir, sei lá, qualquer coisa. Como é que eu espero que a minha magia seja potente? Sendo que magia é o ato de acreditar, é o ato de falar. Eu não tenho poder de palavra, né? Se eu vivo de uma mentira, de mentiras, eu acredito que desse modo a gente não consegue ter poder de palavra, né? Não consegue ter o poder na nossa própria expressão. Se você não cumpre aquilo com que tu fala, ou que tu prega, né? Como tu estava falando aí do padre? Do padre. Não tem sentido a tua vivência de sacerdócio com a magia. E acho que ela nem vai ser tão poderosa quanto. Porque magia é isso, é acreditar. Né? É acreditar, é tu vibrar naquela energia. E daí, se por um milésimo de segundo tu desacredita ou não tem confiança no que tu fala, porque ela é distorcida várias vezes, eu não vejo como, como uma boa forma de você adquirir poder ou se transformar enquanto pessoa, né? O ato de ser sincero consigo mesmo e com as outras pessoas transforma drasticamente quem tu é magicamente e até mesmo como as coisas ocorrem para você. Né? Sim. Até porque a magia ela é intenção também. Por exemplo, as pessoas falam muito de magia negra. Fizeram magia negra, fizeram magia branca, fizeram magia não sei o quê. Rosa, lilás. Não existe, gente, magia Não tem negra. cor, gente. Existe magia. Pronto, acabou. O que vai fazer da magia, se ela é boa ou ela é ruim, é a intenção da pessoa que tá ali fazendo. Então a intenção é muito importante. E fica a dica. Vai. Vai entrar no processo mágico? Se Mensagem. prepara! Poxa, eu queria fazer um negócio mais bonitinho. É isso. Mensagem do sacerdote Vox Iris. Para encerrar com chave de ouro. Primeiro, obrigada. Também. Eu acho que não teria outra pessoa para fazer o nosso primeiro Mamacast. Né, gente? Concordam comigo? Eu acho que estava escrito, tinha que ser tudo primeiro. Porque eu acho que dentro de tudo, assim, da nossa estrutura, eu ia falar algo que eu não podia falar. Sim. Tinha que ser tudo. Bom, então deixa uma mensagem pra galera sobre quem tá buscando agora o caminho, quem tá naquela formação que a gente sabe que tem, né? E, tipo, fala como o Vox, com a experiência do Astrias e do Agro, né? Que começou lá desde domingo. Deixa eu falar só luz. Uma mensagem pra galera e a gente termina. Primeiramente, gostaria de agradecer, porque foi maravilhoso estar aqui conversando. E a gente tem constantemente essas conversas, assim, sempre que a gente para conversar, é uma percepção nova e sempre vem alguma coisa legal. Inclusive, foi assim que surgiu a ideia do podcast, porque a gente se reúne para falar e a gente fala trocentas coisas. E é perceberam. Assim. E a gente falando é muito descontraído, a gente ri muito e filosofa muito. Filosofa, depois volta a zoar. Muito e fala muita merda junto. E depois zoa e não. E a gente acaba vendo que tudo é importante. Daí a gente falou, isso dava um podcast. Sim. E as pessoas que podem nos ouvir, nos ver agora, podem até se identificar com essas nossas histórias. Né? Que é o mais legal, é não se sentir sozinho. Né? E essa mensagem que eu gostaria de trazer assim, para vocês.
que o processo mágico, ele ocorre desde o momento em que você se sente diferente, em que você visualiza dentro de você mesmo uma potência. E para quem espera alcançar um resultado apenas dentro da consagração da dedicação para se tornar sacerdote, tem que ter um pouco mais de calma, tá? Toda essa vivência mágica, ela vai ocorrer, independente de você estar dentro de uma tradição ou não. Entenda quem você é agora, isso vai demorar um pouquinho, e no decorrer do tempo, isso vai ser transformador dentro da tua magia, tá? A galera que tá conhecendo agora, tá se encantando com a Wicca, com a bruxaria, com a feitiçaria, o que seja, pode até mandar mensagem pra gente, tirar dúvidas, a gente tá sempre disponível, né, gente? E podem chegar até a gente, e eu gostaria de dizer que vocês não estão sós. Sempre vai ter alguém aqui do outro lado, ou próximo a vocês. A gente tá aqui, que vai abraçar vossas demandas, que vai abraçar suas experiências, e que esse é o momento de você desconstruir e aprender mais sobre si mesmo. Essa é a verdadeira magia. É você entender quem você é. E com essa mensagem, eu gostaria de mandar um beijão para todos. Da nossa tradição. Beijo pra todo mundo, galera. Tô aqui. Mas é sério, gente. A gente tá sempre disponível para que qualquer dúvida sobre magia, sobre assuntos aleatórios, ou até mesmo precisar conversar, estamos aqui disponíveis, tá? E ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Com umas fofocas depois, pós-câmeras. Isso, gente. Muito obrigado. Agradeço aqui as visualizações de vocês. Deixem os comentários de quais partes vocês mais se identificaram. Me chamem para participar mais vezes, que eu quero falar mais. E quero aparecer mais vezes, nem que seja intermediando aí um assunto. Quiserem falar sobre alguma coisa aleatória. Vou passar meu Insta, né? Também, lá no meu Instagram, às vezes eu falo sobre algumas coisas. Meu Insta é @o pessoal. É aquele guys, mas lá dentro eu converso sobre algumas questões mágicas. E por eu ser tatuador, eu trabalho também com tatuagens mágicas. E daí, inclusive na página do AMA, a gente fez uma live muito interessante sobre o assunto. Fez uma live, assim, uma sequência de lives, na verdade, lá sobre assuntos mágicos. E daí eu convido vocês também para irem lá prestigiar, que são bate-papos maravilhosos, que vão com certeza agregar no conhecimento de vocês. Para quem está começando, para quem já tem anos de prática. É isso, muito bom ter aparecido aqui. Beijão a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.